uma pergunta que eu recebo cada vez mais. E ela é: Gabi, eu posso utilizar o ChatGPT nos meus investimentos? Ele vai me ajudar? E minha resposta é sempre a mesma. Depende. Se você quer um atalho pronto, sem pensar, provavelmente o ChatGPT não pode te ajudar. Porém, se você quiser tomar decisões mais inteligentes, com mais clareza, aí sim, eu acredito que o ChatGPT pode ser um aliado extremamente forte ali na sua jornada como investidor. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como que eu utilizo o ChatGPT na prática, não para montar a carteira para mim, mas sim para me ajudar a pensar melhor. Eu vou te mostrar comandos prontos, eu vou te explicar o que você deve evitar e como que você deve adaptar o ChatGPT para a sua realidade e como ele pode te ajudar dependendo do seu contexto. Mesmo se você morar fora do Brasil, como eu, o ChatGPT vai te ajudar de acordo com as legislações específicas do lugar que você mora, mesmo que os desafios variem de país para país. A verdade é que no começo da minha jornada, eu fazia tudo sozinha. Eu lia os relatórios, eu acompanhava os resultados, eu comparava as empresas no meu portfólio, absolutamente tudo sozinha. Mas aí, com a eleição do Trump e essa guerra tarifária que ele iniciou com o resto do mundo, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas e eu vi bastante volatilidade ali dentro da minha carteira. E apesar disso ser normal e ser esperado em momentos de crise, eu pensei: como que eu posso diminuir essa volatilidade? Com a eleição do Trump, surgiu para mim novos desafios. E eles foram proporção, diversificação, setores. Eu estava realmente diversificada como eu achava que estava? Eu estava sopesando as empresas dentro do meu portfólio como eu deveria? Analisando, eu vi que eu tinha bastante exposição em tecnologia, por exemplo. Mas eu deveria ter aquela proporção que eu estava tendo? Ou será que era demais? Muitas coisas passam despercebidas até que o risco chega e o momento de crise aparece e você fica: será que eu tomei a decisão certa? Mas aí eu pensei: e se eu utilizasse inteligência artificial não para decidir por mim, mas sim para me ajudar a tomar decisões mais inteligentes, para pensar comigo, de acordo com os inputs que eu dei para ela e que eu entendia que eram relevantes para o meu perfil de investidor. Foi aí que eu comecei a testar o ChatGPT de uma forma prática. Eu trouxe ali para ele as 25 empresas que eu tinha no meu portfólio e pedi para ele analisar. Eu falei: qual é a proporção de cada uma dentro da minha carteira? Me diga como elas estão distribuídas de acordo com o setor. E aí eu dei o seguinte comando para o ChatGPT, que eu vou ler aqui para vocês. Considere as seguintes 25 empresas. E aí eu dei a lista de empresas. Me diga a alocação setorial dessa carteira, qual setor está sobrecarregado e quais estão subrepresentados. Me ajude a equilibrar o portfólio com foco em qualidade, estabilidade e diversificação. Por que eu pedi qualidade? Empresas de qualidade são aquelas empresas que já estão no mercado há muito tempo e elas têm um crescimento contínuo, mas muitas vezes elas são consideradas sem graça. Por exemplo, a Coca-Cola. Ela vai ser uma empresa que sempre vai te dar lucro. Ela tem crescimento constante. Ela é uma empresa de qualidade, mas ela não é aquela empresa que vai fazer seu patrimônio multiplicar muitas vezes. Ela vai te dar um crescimento constante. São as empresas mais chatas de se investir. Mas tá tudo bem, gente. Quando você busca uma qualidade de portfólio, você acaba diminuindo a volatilidade com outras empresas que têm mais volatilidade. Por exemplo, eu também tenho Tesla no meu portfólio. Tesla é muito mais volátil que Coca-Cola. Então, quando você tem uma diversificação apropriada, com foco nas coisas certas, você consegue diminuir a volatilidade do seu portfólio, ao mesmo tempo que você traz um crescimento para ele. Qual foi o resultado do ChatGPT ali naquela análise? Eu percebi que 40% do meu portfólio estava voltado em tecnologia. Era um peso muito alto. Eu não tinha intenção de ter tudo isso em tecnologia, mas mesmo assim estava lá. Foi aí que eu fiz o rebalanceamento do meu portfólio para focar mais em empresas de saúde, por exemplo, de utilities, de consumo, de energia. Eu rebalanceei meu portfólio para ter empresas mais estáveis e menos voláteis, apesar de manter
todo o portfólio e manter todas as alocações. Eu não vendi nada, eu não fiquei com medo das empresas que eu tinha no meu portfólio. Eu só pensei que existiria uma forma melhor de ter elas ali alocadas, com uma proporção muito mais voltada para o meu perfil de risco. Por isso que eu digo, eu não deixei o ChatGPT montar a carteira para mim. Eu só usei ele como apoio para tomar uma decisão mais assertiva, com foco naquilo que eu queria. A verdade é uma só. A inteligência artificial, ela funciona muito bem quando você sabe o que você está perguntando. Só que se você ainda estiver aprendendo e não souber o que perguntar, com certeza o ChatGPT pode te atrapalhar muito mais do que te ajudar. O ChatGPT pode sugerir empresas que parecem incríveis no papel, mas que no fim das contas talvez não estejam alinhadas com o seu perfil de risco. Ou talvez, caso você não estude um pouquinho sobre o país onde você vive, ela pode te dar sugestões de coisas que para você talvez não sejam as mais indicadas. Eu vou dar um exemplo bem prático em relação a isso. Eu moro na Irlanda. E apesar de toda a União Europeia, quando investe em ETFs sediados aqui na Irlanda, tem vários benefícios tributários em relação a isso, para quem realmente mora na Irlanda, é muito melhor investir em ações. Porque aqui a gente tem o Deemed Disposal, que é uma regra que a cada 8 anos a gente tem que pagar, independente de venda do ETF, imposto sobre ele. Então, se você compra um ETF, você tem o efeito dos juros compostos quebrados ao longo do tempo. Se você não sabe o que você está fazendo, é muito melhor você investir em ETF mesmo morando na Irlanda e ter ali o seu lucro diminuído, porque você ainda vai ter lucro e você vai pagar o imposto só em cima do lucro. Mas quando você começa a estudar sobre investimentos e estudar sobre as empresas, você percebe que montando uma carteira diversificada, focada 100% em ações, vai ser muito melhor para você, porque você não vai ter o efeito dos juros compostos quebrados ao longo do tempo. Mas se você mora na Itália, por exemplo, ou em Portugal, para você é muito melhor focar em uma carteira de ETFs, porque ETF, gente, é a melhor forma de investimento. E caso você não saiba o que ETF significa Exchange Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa, que é ali uma cesta de ativos. Quando você compra um ETF, você está comprando várias empresas dentro dele. Então, de modo geral, é muito melhor você investir em ETFs. Só que se você mora na Irlanda, como eu, é muito melhor você investir em ações. Então, o ChatGPT, se você não dá todos os detalhes para ele não vai saber o que sugerir para você. Então, é importante que você saiba o que está fazendo e que você entenda quais as especificidades do seu país para que você tenha um resultado muito melhor para o seu perfil de investidor. Então, uma dica que eu dou quando você for utilizar o ChatGPT para te ajudar é sempre utilizar ele com consciência. Pergunta para o ChatGPT: qual que é a fonte dessa sugestão? Isso faz sentido com o meu objetivo? E aí você tem que contar para ele qual que é o seu objetivo. Eu quero um portfólio, por exemplo, focado em qualidade. Eu quero um portfólio focado em crescimento. Pergunta para ele também: esse portfólio faz sentido com a legislação do país que eu estou morando? E aí você traz o país que você está morando. E aqui nesse canal, como a gente gosta de colocar a mão na massa, eu vou trazer alguns comandos que podem te auxiliar na hora de montar a sua carteira de investimento. Então vamos lá. Se você mora na Irlanda, assim como eu, você pode utilizar o seguinte prompt: eu tenho 30 anos, eu moro na Irlanda e quero montar uma carteira com foco em empresas de qualidade, com histórico de crescimento estável desde que entraram na bolsa. Leve em conta a legislação fiscal da Irlanda, que tributa ETFs de forma agressiva. Traga de 20 a 30 empresas com baixa volatilidade e organize por setor. A explicação aqui para esse prompt é: você vai dar para o ChatGPT o contexto, a sua idade, onde você mora e o foco que você quer trazer no portfólio. Aqui eu trouxe foco em crescimento estável, ou seja, eu quis focar em empresas de qualidade. Eu também trouxe para ele que eu estou alerta em relação aos ETFs e por isso que eu quero empresas. O ChatGPT, ele vai te ajudar com esse prompt na diversificação setorial. E ter de 20 a 30 empresas parece muito, mas como a gente não tem opção aqui de investir em ETFs, para nós, 20 a 30 empresas é bem aceitável. No meu portfólio mesmo, eu tenho 27 empresas, fora os criptoativos que eu também invisto. Então, assim, tá tudo bem você ter bastante empresas no seu portfólio. Você não vai estar pulverizando o seu dinheiro. Na verdade, você vai estar simplesmente diversificando de forma inteligente. Mas agora, quem mora na Europa continental, ou seja, qualquer outro país europeu que não a Irlanda, você pode utilizar o seguinte prompt: eu moro na Itália, por exemplo, e quero uma carteira simples, diversificada globalmente, com ETFs que tenham domicílio fiscal eficiente, de preferência na Irlanda. ETFs acumulativos são preferenciais
com foco em longo prazo. Sugira de 2 a 4 ETFs, incluindo um global como o MSCI World e outro com foco em empresas de qualidade. Indique o peso ideal entre eles. Nesse outro contexto, por que é muito legal você ter o MSCI World no seu portfólio? Porque ele tem mais de 1.500 empresas globais de países desenvolvidos. É um ETF que já vai te trazer toda a diversificação necessária. Se você tivesse um único portfólio com só esse ETF, já seria bom o suficiente, porque se um dia os Estados Unidos deixar de ser o polo, ele vai trazer automaticamente o peso desse novo país que vai ser a indústria mundial ali como primeiro, como topo. Então, ele pesa as empresas de acordo com o tamanho delas no globo. Então, se, por exemplo, um dia a Apple, a Microsoft deixarem de ser empresas tão grandes assim, ele vai tirar elas ali do portfólio automaticamente e colocar a outra que passou na frente no lugar. Então, já é um portfólio extremamente diversificado, tendo só esse ETF. Mas, como a gente está focando em qualidade e menos volatilidade, você pode trazer também um ETF de qualidade para ter um peso melhor. Mas se você quiser focar em crescimento, você pode pedir para ele trazer um portfólio com ETFs de crescimento para ajudar a equilibrar com o MSCI World. O ETF de qualidade, ele traz uma camada extra de estabilidade e seleção inteligente de empresas. E ter o domicílio fiscal na Irlanda é muito melhor, porque a Irlanda tem um acordo de bitributação com os Estados Unidos, por exemplo, e aqui na Irlanda, quando você investe em uma ação dos Estados Unidos, você paga menos imposto retido na fonte sobre os dividendos. Isso também evita a bitributação e facilita a declaração anual dos seus impostos quando você for fazer o seu imposto de renda. Então, vamos às dicas de ouro que você tem que utilizar na hora de dar o comando para o ChatGPT. Sempre conta para o ChatGPT qual que é a sua idade, a sua residência fiscal, a sua tolerância ao risco. Eu tenho um perfil mais arrojado. Já eu gosto de menos volatilidade. Aí você tem que contar para ele e dar o seu contexto. Diga para ele também a preferência por setores. Eu gosto mais de setor de saúde, eu gosto mais de setor de tecnologia, eu gosto mais de setor de consumo. Para falar para vocês, eu tenho todos esses setores dentro do meu portfólio. E o peso dentro deles varia de acordo com a qualidade e aquilo que eu entendo como relevante para mim. Quando você for conversar com o ChatGPT, você pede justificativas para ele. Não pede só sugestão, porque daí você vai ter uma resposta muito genérica. Pede para ele te explicar por que ele colocou cada empresa ali. Evite pedidos genéricos como me diga no que investir. Por quê? Isso vai te dar sugestões muito rasas. O poder, gente, sempre está no detalhe. A inteligência artificial, ela é como uma lente. Ela pode ampliar o seu conhecimento e te ajudar a ver muito melhor, ou se você não sabe o que você está olhando, ela vai te distorcer muito o cenário e vai te deixar ainda mais confuso. Agora, se você mora na Europa, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, e você quer investir com consciência e não quer depender de fórmula pronta, o ChatGPT pode ser um aliado, mas só se você souber como perguntar para ele. Agora, eu queria muito que você comentasse de qual país você está me assistindo e qual que é a maior dificuldade de investir onde você mora. Porque dependendo, eu posso trazer prompts específicos para você para te ajudar na sua jornada. Me conta qual que é o seu perfil, me conta a sua idade, me conta qual que é o seu objetivo e aí a gente pode traçar esse caminho juntos. Pode ser que eu traga até um mini guia ajudando vocês passo a passo nessa jornada. E para deixar ainda melhor esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o código de referência da plataforma que eu utilizo nos meus investimentos aqui na Europa, que é o Trade Republic. Se você utilizar esse código e começar a investir, você pode ganhar até 10 euros em ações por estar utilizando o meu código de referência. Isso é muito bom, porque qualquer euro a mais que você ganhar, e nesse caso você vai ganhar 10 euros de graça, é muito bom para o longo prazo, porque a gente sabe que o efeito dos juros compostos são poderosos na nossa carteira de investimento. Agora, eu gostaria muito que você me ajudasse e se inscrevesse nesse canal para continuar aprendendo a investir de forma global e sem fronteiras. É isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.